Fala, rapaziada do canal Opinião Palestrina, tudo bem? Fala aí, meu brother, estamos aqui aí para apresentar o 16º episódio dessa série super especial sobre a Copa do Mundo, série bem detalhada aí, falando da cultura, do futebol e dos nossos prognósticos, né, Thiago? Falando bonito aí, das nossos palpites, né, para essa Copa. E para começar aí, pro pessoal deixar seu like, deixar o curtir, se inscrever no canal, que é bem importante. A gente tem vídeos com bastante visualizações, aí se todo mundo se inscrever vai ajudar bastante o canal. Vamos começar agora a falar um pouquinho, né, desse país aí, atual campeão da Copa do Mundo, né, Thiago? Favoritaça, né, Favoritaça. Tudo bem aí que tem algumas questões aí de lesões e tudo sim, mais, jogadores importantes, a gente vai falar né, bastante sobre isso, mas mesmo desfalcada é uma das favoritas. É uma seleção, né? É uma seleção, de fato, realmente os caras vêm fortes, mas antes da gente falar do time, né, da seleção, a gente vai falar um pouco sobre o país, né? Sim. Esse país maravilhoso que é a França. Né? E a gente vai colocar aqui na tela agora para você os dados econômicos, políticos, sociais, só para você se situar um pouco em relação ao país e aí na sequência a gente passa a falar de futebol, certo, Diego? Certo. Então, já na tela aí para você, Diego, o que chama atenção aí para você? A França, que a capital é Paris, né? Acho que ninguém tinha dúvida dessa. Tem muita dúvida. Exatamente. O que me chamou a atenção, eu não sabia a população, aí uma população até que grande, né? 64 milhões pelo tamanho do país, não é um país muito grande, né? É médio, digamos médio, assim, né? Mas tem uma população realmente... Uma população tem bem uma população grande. Com muitos imigrantes também. Exatamente. Um país bem procurado, né? Sim. Outro ponto que me chamou também a atenção é um país com PIB bem alto, né? Sétima maior economia do mundo. São 2,6 trilhões o PIB anual da França. Mas o IDH, apesar de bom, né, Thiago, não é... um IDH alto, né? As pessoas vivem bem na França, né? Mas chama atenção que não é muito compatível com o PIB. Exatamente. Porque quando você tem a sétima maior economia do mundo, você sempre acha que o IDH estivesse entre os 10. Exato, assim, vai acompanhar ali, mas assim... Não é ruim, tá? De novo, isso. É um belo senão vamos falar, estão falando mora no Brasil, tá falando da França. Não é isso. Excelente país para se viver, é desenvolvido, de fato, né? Não tem dúvida sobre isso, mas chama atenção, né? Ser o 20º, só, entre aspas, o 28º melhor do mundo. Né? E outro país aí que o ateísmo é bem grande, né? Um número bem alto, 40% chama da atenção, população. Né? O número de pessoas aí que não tem Deus, né? Não creem numa religião, uma né? religião, não exato. Só Deus em si, né? Qualquer tipo de Deus, de religião. Creem que a gente daqui é nada. Mas... Exatamente. Vamos agora falar... Agora a gente começa a falar sobre futebol, né? Então a gente vai colocar uma segunda tela aqui para você, onde a gente fala das conquistas da França, e certo? Tem bastante, da seleção francesa, né? Tem muito, é um time, é uma seleção muito realmente essa a gente tem um pouco para falar de futebol. Né? Tem bastante, inclusive é carrasca do Brasil, né? Em muitas Copas do Mundo, né? O Brasil tem sofrido aí recentemente, né? Sofreu em 92, desde a época de Zinedine, né? Sofreu em 2006, justamente com o Zidane, né? Aquele jogo fatídico que o Roberto Carlos foi arrumar meião, exatamente, Zidane Henry, exatamente, outro grande craque. Mas a gente vai começar a falar então das conquistas e um pouco sobre como a França chega nessa Copa do Mundo, Diego. Então começa aí falando das conquistas. Vamos lá, a França que tem 2 Copas do Mundo, 98 e 2018, né? Atual campeã. 2 Eurocopas, 84 e 2000. 2 Copas da Confederações, 2001 e 2003, e uma Liga das Nações da UEFA de 2000, entre 2020 e 2021, né? Exato. Então aí, super campeã, exatamente, 2 Copas, recém-campeã aí com 2 Eurocopas. 2 Eurocopas, então tem bastante título aí. É isso, é uma seleção dura, né? Do padrão de elite das seleções. É isso, é uma das melhores seleções do mundo. Estamos falando de uma das melhores do mundo. Melhor colocação são os 2 títulos, né? 98 e 2018, e tem 15 participações, então o número também está quase sempre lá. Exatamente. Né? Fazendo uma conta rápida, 75% das Copas eles participam. Eu não sei até que a gente não chegou, né, até aqui, mas eu acho que o único país que participou de todas somos nós, né? Brasil, a única seleção do mundo que esteve em todas. Não escapa, né? Tradição que fala, né? Exatamente. Respeita. Mas você classificou em primeiro, né, sem maiores problemas, a França, tranquilinha, né? Ali. Isso não era dúvida. E o ranking da FIFA, ela está em 4º, né? Então aí, como eu falei, assim, aquele ranking, né, é atual campeã do mundo.
Então acho que eu colocaria ela talvez em primeiro ou segundo ali, né? Eu colocaria em primeiro, porque para mim só tira o mérito de primeiro quem ganha a próxima Copa, né? É muito complexo esse ranking, porque assim, tudo bem, o Brasil foi bem nesse ciclo. Sim. Mas não imagino que a França tenha sido mal, inclusive ganhou título também. Sim. Então, cara, enfim, não dá para entender muito bem os critérios, né? Se classificou bem, né? Sim, então assim, não tem caiu de nível, isso, é uma coisa perdido. Se ganhasse a Copa e agora tivesse, quase não veio, classificou, passou na Bacia das Almas. Não é o mas caso. Não é o caso, exatamente. Exato. Aí, beleza, eu respeito aí a opinião da FIFA, mas acho que ela teria que se manter em primeiro para quem fosse tirar o seu primeiro lugar nessa, ou quem sabe ela ganha aí e se manteria em primeira, né? Exatamente, mas enfim, isso é um pouco sobre a seleção francesa. Sim. Agora a gente vai começar a falar exatamente do time base, certo, Diego? Novamente a gente vai ressaltar aqui, ó. Não quer dizer que esses 11 jogadores vão entrar em campo no primeiro jogo da Copa do Mundo. Eu não sou o técnico da França, né? Não sou Didier Deschamps. Certo? Exatamente. Deschamps. Só ele, evidentemente, pode escalar essa seleção, mas a gente sempre pega um recorde de 7 a 10 últimos jogos, certo? Isso. Jogos importantes. E essas seleções dificilmente mudam, né? Exato. Eles vêm se preparando para essa competição, então... Exato. E no nosso selecionado aqui, a gente pega os jogadores que mais jogaram. Sim, então é justamente assim, para tentar ter um menor índice de erro, certo, Diego? Certo. Então é uma seleção que joga aí geralmente no 4-3-3, clássico, certo? E tem uma média boa de idade, menor do que boa parte das seleções europeias, 25,6 anos. Gente. Exatamente. Agora eu vou começar a falar um pouquinho desse time, né? Falando do goleiro e a parte defensiva, né? Loris, né? Que fala? Loris. Eu não sou francês. Loris. Mas... Vai lá. O goleirão, né? É o Loris, que joga no Tottenham, né? Bom goleiro, já viu alguns jogos. Atual campeão do mundo. Exatamente, atual campeão do mundo, tem 35 anos, mas apesar de que antes da Copa eu não tinha conhecimento dele, assim, né? Nunca vi ele se destacando tanto. Acho que seu maior feito que o ataque acaba ajudando um pouquinho. Acho que tirando o brilho, né? Acaba tirando. E fora outra, talvez, possivelmente ele jogue, como no Tottenham tenha jogado em grandes clubes e sempre foi ofuscado pelas estrelas de meio e ataque. Não é um dos melhores goleiros do mundo, é isso que a gente está dizendo aqui, né? Eu digo assim, um bom goleiro. Isso, como alguns que estão sendo falados, como um Neuer, você está um exemplo, um goleiro que você já a gente tem vai medo, né? Próximos, mas é um ótimo goleiro, né? Exatamente. Começando, né, pelo primeiro defensor, nada mais do que Rafael Varane, do Manchester United, né, também jogador do Real Madrid, multicampeão, né? Multicampeão, cracaço aí. Que agora está no Manchester United. Isso. Né? Então, mas multicampeão no Real Madrid. No Real Madrid, no Manchester ele ainda não ganhou, exatamente. Sim. Foi multicampeão no Real, jogador experiente, excelente zagueiro, sempre jogou muita bola, né? O Manchester vem se juntando bons jogadores. E ele que está machucado. Ainda é dúvida, né? Mas que parece que vai ser recuperado tempo, então por isso a gente colocou aqui. Não está na lista dos já excluídos da Copa, né? Exato. Os que machucarem realmente não vão jogar, que a gente também vai falar. A gente vai falar no final, exato. E aí, junto com ele tem o Jules Koundé, do Barcelona, né? Também bom jogador. Jovem, né? 23 anos, né? Jovem jogador exatamente. O Varane tem 29, né? Experiente, mas também jovem no futebol. O terceiro jogador de defesa é o Ferland Mendy, do Real Madrid, jogador de 27 anos, lateral. Eu vou falar que eu não conheço muito. E para finalizar, temos Benjamin Pavard, do Bayern de Munique. Fez golaço em Copa do Mundo, hein? Esse é um excelente jogador. Fatiado, ou não? Sim. Acho que contra a Argentina. Sim. Aqui, ó. A bola fez assim, ó. Cracaço, né? Cracaço demais, também. Né? Cracaço. Realmente, a curva, praticamente um 3 dedos, né? Golaço, o efeito de um 3 dedos. Aquela bola que vai em câmera lenta, velho. Exatamente. O jeito que o cara pega fatiada assim, ó. Então, assim, é uma seleção aí, só a parte defensiva você já fica, já vê o nível, né? Já vê que são jogadores todos de nível de futebol inglês ou europeu ali nos times, né, da Europa. Exatamente. Não, toda a seleção só joga em times tops, assim, né? E agora eu vou começar a falar do meio-campo, depois você finaliza aí falando do ataque, claro. Certo? E um desses meio-campistas aí tem sido titular, né, nesses últimos jogos, é o Aurelien Tchouameni, não sei se é assim, não sei se é assim que pronuncia, mas ele que tem jogado aí no Real Madrid, tem feito bons jogos pelo Real Madrid. Jovem, né? Jovem, só 22 anos, uma das promessas aí para esse time da França, né? Mas já é titular
desse time, Diego. Agora o segundo meio campo aqui é o Camavinga, Diego. Isso. Ele que tem entrado no lugar justamente do Camara, certo? Exatamente. Ele que se machucou. Que era o titular. O Boubacar Camara, ele era o titular dessa seleção francesa, se machucou, já é confirmado, está fora da Copa. Então o Camavinga substitui, ele que é muito jovem, 19 anos, mas já joga no Real Madrid, só isso. Só no maior clube do mundo. Exatamente. Né? E fechando esse meio campo, aí sim um cara mais experiente, né, o Rabiot, jogador aí super conhecido, hoje ele joga na Juventus da Itália e tem 27 anos, está numa idade muito boa também para dar um pouco de experiência aí para esse meio campo, certo, Diego? Certo. E agora você vai falar desse ataquezinho fraco, agora certo? Eu vou falar dos atacantes ali, né, jogadores não muito conhecidos mundialmente, né, e não são craques, né, de bola, brincadeiras à parte, aí vou falar desse ataque dos sonhos aí realmente. Uma trinca absurda, né? E ainda tem um quarto aí no banco, né? Exatamente. E para começar, nada mais, nada menos que Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, né? Jogador que joga no Atlético há muitos anos. Não sei se tem passagem por outros clubes, porque desde que eu conheço o Griezmann em destaque, tá no Atlético de Madrid. Não sei se ele veio da base, não tem essa informação aqui agora. O Griezmann, ele ficou lá muito tempo, depois ele foi pro Barcelona. Verdade, ele teve passagem no Barcelona e retornou, verdade. Esqueci, ele teve essa passagem. Ficou lá umas 2 temporadas e não... pouca, mas a né? carreira inteira pra dele futebol, de pouca, ficou pouco tempo no Barcelona, não deu certo, né? Realmente pegou o Barcelona aí já nesse tempo do Barcelona. Se eu não me engano, o Atlético de Madrid recomprou, nem que ele está emprestado. Trouxe de novo, né? Para completar, junto com o Griezmann, né? As pontas, né? Temos aí nada mais, nada menos do que o Falciani do futebol mundial, Kylian Mbappé. O cara que quer queimar o nosso 10 lá. Tartaruga ninja. Tartaruga, um monstro, um cracaço de bola, mas quer queimar o Neymar, já não tem pontos comigo. Brincadeira, mas assim, um dos jovens a ganhar uma Copa do Mundo, Campeão do mundo aos 19, fazendo gol em final. Fazendo gol em final, não, mas realmente assim, como jogador não tem o que falar. Tem que falar, o Tartaruga Ninja. Tartaruga teve essa decisão de ficar, né? Eu falaria que o melhor é ele ter ido pro Real. Queria ver ele nesse Real Madrid aí. É uma decisão... Eu ainda acho que ele renovou para tentar dar uma moral pro PSG, para quando ele for vendido, o PSG ganhar uma grana, entendeu? Porque a gente... E ele deve ter ganho uma bala agora também para ter renovado lá, entendeu? Pobre ele não tá, tipo, ganhou uma grana agora para renovar e aí vai dar uma grana ser comprado depois quando for comprado. Eu não acredito que ele vai fazer carreira no PSG. Eu não imagino isso. Acho que é jogador para realmente estar nesse nível de... Eu acho que foi uma jogada assim, para encher o bolso agora e vai encher o bolso ainda mais. Ajudar o próprio PSG também, né? Exato, que investiu uma bala ali para tirar ele do Mônaco. Exatamente. E para fechar, nada mais, nada menos do que o melhor jogador do mundo, né? Apesar de muitos discordarem, né? Eu não discordo porque a temporada do cara foi astronômica. O cara tá quase empatando aí com o Cristiano Ronaldo. Em alguns quesitos acho que até empatou. E o tanto de gols que fez nessa Champions. Não, exatamente. Assim, o Cristiano saiu, que era o destaque, ele todo tomou... mundo achou, né? Que tipo, tá na rabeira do todo cara. mundo falava que ele só vivia por conta daquele Real Madrid dos sonhos. Põe qualquer um lá que mete gol com o CR7. E ele mostrou assim, que não, que... Cara é craque exatamente, demais. Muito bom jogador, craque de bola. E diz que é fã do Ronaldo, né? Outro ponto, né? No melhor do mundo ele elogiou nada mais, nada menos. Tipo, o cara podia simplesmente, falar, mano... Dele. É meu momento. Não, falar dele, exatamente. Momento, cara mas não, ele fez questão de falar realmente do melhor 9 da história do planeta, né? Pra mim, não tem... Por isso eu não acompanhei tudo, mas realmente... o Ronaldo, né? Por isso que eu torço pelo Benzema. Não, eu torço pelo Benzema, tomara que chegue na final e tomara que ele faça 3 gols na final e termine 4-3 pro Brasil. Pro Brasil, exatamente, com 4 gols do Neymar. Neymar, melhor do mundo e tá ótimo. Fica feliz os dois. Ele vai falar, minha parte eu fiz. Ele que, curiosamente, Diego, até pro torcedor mais novo, de repente o cara aí tem 20 anos, não acompanhou muito bem a outra Copa, o cara em Benzema, direto ele tá tretado com a seleção francesa. Sim. Por isso que ele não tá ali na relação com mais jogos na história, mais gols. Bastante problemas, né? A gente vai falar do artilheiro aqui, ele não é o artilheiro da seleção.
Justamente porque os caras têm muitas questões políticas lá. Na outra Copa o atacante era o Giroud. Ele não foi, exato. Não, entre ele e Giroud, pelo amor de Deus, né? Nossa. Não, e o Giroud é um dos maiores artilheiros da seleção da França, justamente por isso, porque o Benzema tá tretado, não vai, né? Aí o Giroud vai lá e mete um pega esse plantel atrás, só minando bola na área e realmente, porque assim, minha opinião, o Giroud bom jogador, mas comparado ao Benzema, não dá. Mas é isso, hoje o Benzema é titular desse time, embora o Giroud faça alguns jogos. E vem aí para ser vice-campeão do mundo. E o treinador desse selecionado francês é o Didier Deschamps, experiente, tá na seleção desde 2012, Diego. Há 10 anos treinando essa seleção. Foi campeão aí na última Copa, né? Ele que justamente é francês, né? E tem 53 anos, tem essa seleção na palma da mão, Diego. Sim. Começou jovem, hein? Como técnico da seleção, 43 anos, 43 anos, 10 já anos. É a idade do Abel Ferreira, exatamente. Mais ou menos. Então, se eu não me engano, acho que tem 42 ou 44. Então, realmente um técnico jovem ainda. Jovem. E vamos falar agora do craque, né? Que não podia ser outro. Né? É o Tartaruga Ninja, né? O Mbappé. Tem 28 gols em 59 jogos. Exatamente. Donatello. Qualquer um, né? A aparência é parecida. O Mbappé tem 28 gols em 59 jogos, né? Uma média muito alta. Muito boa. Para um segundo atacante, ele não é o que eu falei. Os pontas, provavelmente, né? Segundo os atacantes, Griezmann e Mbappé, fechando o ataque com o Benzema centralizado, né? Corre um pouquinho, né? Dá um trabalho aí para as zagas, né? Do futebol mundial. Eu lembro dos jogos da Copa de 2018, o cara ligava o turbo, irmão. Realmente, tem gols dele que ele sai do meio campo... Parece que ele tá jogando com amadores. Ele sai a 2 metros antes do cara, passa o cara... A passada larga, velho. Bagulho, mano. Mas isso era um dom das tartarugas. As tartarugas corriam bastante. Essas não eram as tartarugas iguais dos animais, não. Essa realmente corre bastante. E o jogador aí mais jovem da França ganhou uma Copa do Mundo, né? 19 anos. Não sei se é o mais jovem, mas ganhou com 19 anos. Não sei se tem algum outro. Pode ser, não sei. Eu afirmo esse dado. Eu vou colocar a notinha aqui, se for eu confirmo. Bota um PS, a gente não tem essa pesquisa, mas eu estou afirmando aqui. Mas o Diego tá cravando. Tô cravando aqui. Se não tiver, a gente jogador mais jovens da França a ser campeão do mundo. E fez gol em final, enfim. O cara realmente é o craque dessa seleção, por mais que você tenha... Assim, é difícil falar como um único craque, porque você tem o Benzema, que é um cracaço, tem o Griezmann, que inclusive é o próximo jogador que a gente vai falar, né? Isso. Mas a gente colocou como craque, é o cara que tem muitos anos aí de seleção pela frente, pode facilmente ganhar mais uma Copa do Mundo. Provavelmente vai triplicar esses gols aí. Exato. Vai bater aí, se seguir nessa toada, vai bater os gols, né? Exatamente. E aí, pra gente ter ideia, a gente vai falar agora justamente do artilheiro, surpreendente, certo? Porque você poderia falar, é o Mbappé, é o Benzema, é o próprio Giroud, mas não, sabe quem é o artilheiro desse time? Griezmann. O Griezmann, exatamente. Antoine Griezmann é o artilheiro dessa seleção atual. Ele tem 42 gols em 110 jogos. É o terceiro maior da história da França, né? E como curiosidade, o Giroud, que é reserva dessa seleção, é o segundo maior artilheiro da história, com 49 gols em 114 jogos. E o maior é nada mais, nada menos que Thierry Henry. E o maior é o Henry, com 51 gols em 123 jogos. Então, assim, todos os atuais têm chance aí de passar De passar, exatamente. Todos, porque o Benzema deve jogar mais alguns anos. Isso, a gente não trouxe a média de gols do Benzema, mas imagino que tem a possibilidade sim ainda. Provavelmente joga ainda se ele tiver essa frequência aí de... Provavelmente, mas eu acho que o Benzema pode jogar só mais uma Copa. Vai ser difícil pro Benzema. Essa e a próxima, só porque na próxima ele vai estar com 38 anos. Exato, não sei nem se ele vai... Então talvez aí, desses que a gente falou, só o Benzema que realmente talvez não possa chegar nessa artilharia. Exatamente. Mas é isso, então o Griezmann é o artilheiro dessa seleção titular, certo? Lembrando que o Giroud ele tem mais gols que o Griezmann, mas hoje nos jogos importantes o Giroud é banco. O Giroud que jogou a última Copa titular em todos os jogos e não fez nenhum gol. Seguindo o Gabriel. Seguindo o Gabriel Jesus. Eu sou a favor que ele seja titular e nem que entre no lugar do Benzema, mas às vezes por cansaço. E antes da gente falar do grupo, Thiago, vamos falar dos 3 jogadores que estão confirmadíssimos para estar fora dessa Copa, que são jogadores de nome e vão fazer falta para essa seleção, apesar desse plantel. Pogba
tá machucado, tá lesionado. O Varane, que a gente citou, também tá machucado. O Varane tá machucado, mas é algo mais simples, exato, tem mais probabilidade, tanto é que a gente colocou no time titular. E 2 jogadores que estão realmente fora é o Camará, que a gente também citou, e o Kanté, também cracaço, que é o outro craque desse meio campo. Então, muitos problemas no meio campo aí. E França agora do grupo D, né? Do grupo, certo? Com Austrália, Dinamarca e Tunísia, como a gente já falou nos outros vídeos, a França, primeiro lugar, tem alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Aí, disparado para eu acho que ganha de todos. Acho que passa com seus... Talvez a Dinamarca um pouquinho mais difícil ali, mas realmente eu acho que passa batendo todos os pontos, né, fazendo todos os pontos possíveis. E nossos palpites aí, como acho que a gente já deixou bem claro no vídeo, né, vice-campeã, né, tomando aquele gol do menino Ney, tomando aquele golzinho 3-3, como o Thiago falou, é um placar, né, aquele placar dos sonhos, 3-3, 44, bicicleta do Neymar na gaveta, e o Louris só chorando, só olhando. Exatamente, é isso, né? Nosso palpite é esse. Não, é isso. A França deve chegar muito longe nessa Copa, embora tenha os desfalques, mas é uma seleção muito forte, mesmo os reservas ali são de altíssimo nível. Sim. Então, é o nosso palpite aqui, mas a gente quer saber também o seu palpite, deixa aqui nos comentários, certo, Diego? Certo. Esse vídeo está se encerrando. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, certo? Fique ligado. Exatamente, ative o sininho. Nessa série, certo? Amanhã, 17º episódio da série, fechando o grupo D, certo, Diego? Falaremos da Tunísia. E só para deixar claro e lembrar vocês, né? Todo dia às 6 horas da tarde os vídeos estão estreando, então às vezes você tá aí ansioso, né? Roendo a unha para nos ver aqui, falar nossas opiniões. 6 horas da tarde, os vídeos estão no ar e vamos lá, né? Amanhã 16º e avante Brasil! Avante!